Boa tarde, minhas crianças. Vamos ouvir uma história? Era uma vez um rei e uma rainha que viviam amorosamente no seu reino, reinavam com justiça e com alegria. Há muito tempo estavam juntos, mas tinham uma tristeza: não tinham filhos. Desejavam muito um filhinho, mas não tinham ainda. Uma vez que a rainha passeava pelo seu jardim, pensativa, tristonha, encontrou uma senhora, uma velhinha bem velhinha, que perguntou para ela: Minha rainha, por que estás tão triste? O que te preocupas? Ah, minha boa senhora, não vais poder me ajudar. Fala para mim, quem sabe eu posso. E a rainha então contou da sua tristeza. E a velhinha falou assim: Horas, mas isso tem solução. Hoje à tarde, quando o sol estiver se pondo, você traz uma terrina é aquele prato que põe sopa dentro. Não é um prato, é uma, uma cumbuca grande de louça, bem linda. E ela falou: você traz uma terrina e coloca aqui, virada de cabeça para baixo. E amanhã, quando o sol estiver nascendo, você vem até aqui e destampa, abre, vira a terrina de cabeça para cima e você vai encontrar duas rosas, uma vermelha e uma branca. Se você quiser ter uma menina, você come a vermelha. Se você quiser ter um menino, come a branca. Tá certo. Muito obrigada. E a velhinha se pôs a caminho e a rainha voltou para casa. Como já estava na hora quase do sol se pôr, ela foi direto até a sala de refeições, pegou do armário uma terrina e voltou para o jardim. E se colocou bem no lugar onde a velhinha tinha dito e espiou bem o momento que o sol se punha. Quando o sol estava já metade para baixo da terra, ela colocou a terrina e voltou para casa bem feliz. Dormiu contente e acordou muito cedo, antes do sol nascer. Ela não queria perder a hora e logo foi ao jardim. E lá chegando, ela esperou o sol nascer do outro lado e quando o sol começou a surgir no horizonte e clareou todo o dia, ela se abaixou e virou a terrina. E lá estavam as duas rosas. Ela logo pensou: se eu comer a vermelha, eu vou ter uma menina. Ela vai crescer, vai virar uma princesa, vai se casar, talvez com um rei de outra terra, mas vai viver feliz sendo rainha. Se eu tiver um menino, ele também vai crescer, vai virar um lindo príncipe, mas talvez vá a uma guerra e morra e não vai poder ser um rei. Então ela pegou e comeu a rosa vermelha, bem feliz. Ela estava tão deliciosa, essa rosa, que abriu seu apetite. E ela esqueceu uma coisa que a velhinha tinha falado, que eu também esqueci de falar. Que se ela comesse as duas flores, ia acontecer uma desgraça, que ela não deveria comer as duas flores. A rainha esqueceu totalmente e logo pegou a rosa branca e comeu também, e estava muito deliciosa também. Em seguida ela foi para casa e continuou a vida. E o rei estava em batalha, não estava lá.
estava viajando, lutando num outro lugar. Então ela escreveu uma carta para ele, contando que ela estava esperando um bebê. E o tempo passou. E chegou a hora desse bebê nascer. E nasceu o bebê. Mas não era um bebê humano. Era um bebê que era igual um dragãozinho. Tinha aquela boca comprida, cheia de dentes, orelhas, uma narina, e tinha uma cauda comprida, e tinha 4 patas, era todo escamoso e esverdeado. Que tristeza, mas era um bebê. E ela cuidou dele, ele foi crescendo muito rápido, e o rei ainda não tinha voltado. Esse dragãozinho recebeu o nome de Dom Dracontinho. E logo ele escolheu morar na torre do castelo, onde tinha um grande porão, mas também tinha um sótão muito elevado. E lá ele viveu feliz, crescendo como um dragão. Até que chegou o dia que o rei voltou. E a rainha foi recebê-lo, e o Dracontinho também. E ele foi correndo e falou: "Bem-vindo, meu pai, bem-vindo, meu pai." Oi, eu sou seu pai? É, sim, é meu pai. E se o senhor não quiser ser meu pai, eu devoro o senhor, devoro tudo e pronto. O rei olhou para a rainha falou: "Já lhe explico já." "Tá bom, meu filho. Então, fico contente que você me recebe bem aqui no nosso reino." E assim, depois a rainha contou ao rei toda a história que ela tinha vivido, contou sobre a velhinha, e ele entendeu. E o Dracontinho foi crescendo e sendo educado como um príncipe, mas ele já voava por ali, por aqui, e conhecia o reino muito bem. E chegou um dia que ele cresceu bastante, já tinham se passado muitos anos. Antes do aniversário dele, ele chegou para o rei e para a rainha e falou: "Bom, agora eu já estou suficientemente grande para me casar. Eu quero que vocês escolham uma princesa para que eu me case com ela." Sim, então o rei e a rainha escreveram uma carta para um reino distante, convidando uma linda princesa para se casar com seu filho. E a princesa veio e casou-se com Dracontinho. E na noite de núpcias, quando eles foram para o quarto dos noivos, Dracontinho devorou a princesa. Que susto e que tristeza no dia seguinte. Mas ele era um dragão. Passado algum tempo, chegou o aniversário do rei, e Dracontinho foi até o rei, seu pai, e falou: "Bom, agora eu preciso de uma nova princesa." O rei e a rainha falaram para ele: "Vai ser difícil. Bom, se eu não tiver uma princesa, eu vou ter que comer vocês." Então o rei e a rainha escreveram outra carta para outro reino distante, convidando outra princesa para ser a esposa do Dracontinho. E logo chegou a hora, e a princesa veio, e houve um casamento. O rei e a rainha falaram muito para Dracontinho que ele não podia comer a princesa. Mas à noite, quando eles foram se deitar, Dracontinho devorou a princesa. Que tristeza! No dia seguinte, passado algum tempo, chegou o aniversário da rainha. O Dracontinho novamente pediu uma princesa para ser sua esposa. E o rei e a rainha falaram para ele assim: "Bom,
Agora a notícia já se espalhou por todos os lugares. Nenhuma princesa vai querer vir casar-se com você, porque você devorou as suas noivas. Ah, mas eu quero uma noiva. Não precisa ser uma princesa, então, mas eu quero uma noiva. Então, a rainha foi procurar. Andou, andou pelo reino todo. Todas as moças fugiam dela quando ela se aproximava. Quando ela chegou quase na divisa do reino com outro país, ela encontrou um pastor de ovelhas. E conversa vai, conversa vem. Ela perguntou se ele tinha uma filha, porque ela precisa arrumar uma noiva para o seu filho Dracontinho. O pastor falou: eu tenho uma linda filha, mas eu não gostaria que ela fosse comida pelo Dracontinho, minha rainha. Mas vou chamá-la. E a senhora conversa com ela. E ele chamou. E era uma moça muito bonita, muito boa também. Ela ajudava seu pai com todas as coisas. E as ovelhinhas gostavam muito dela. Então a princesa lhe fez o pedido. E falou para ela assim: minha jovem, você dormirá numa cama com plumas e toda forrada de cetim. Terá vestidos de seda e de veludo. E a menina falou para ela: minha rainha, eu durmo bem na minha cama de palha. Estou feliz com esse meu vestido que me protege do frio e do calor. Se eu for morar com a senhora, seu filho me devorará. E a rainha se pôs a chorar. Escorriam lágrimas pelo rosto da rainha. A jovem ficou muito emocionada também e teve muita pena da rainha. E ela falou assim para a rainha: com a permissão do meu pai, eu aceito me casar com o Dracontinho, mas eu preciso 3 dias, por favor, para me despedir do meu lugar. Tá certo. A rainha agradeceu muito e voltou pro castelo. E a jovem, então, foi se despedindo do pomar, das árvores, das florestas, do pasto onde as ovelhas pastavam, foi se despedindo das ovelhas, da casa, do seu lugar. E na sua caminhada, ela encontrou uma senhora tão velhinha, que olhou para ela e perguntou: mas, linda menina, por que o seu semblante está tão triste? E ela contou que ela tinha aceito o pedido da rainha e que ela sabia que ela seria devorada pelo príncipe Dracontinho. E a velhinha falou para ela: olha, tem uma forma para você não ser devorada e salvar a sua vida e, quem sabe, outras vidas também. Então, a velhinha lhe disse que no dia do casamento ela deveria, antes de tudo, ir à cozinha real e pedir que preparassem 2 banhos e levassem para o quarto de núpcias. Um com água com sal, bem quentinho, e outro também morninho, de leite, só leite. Eles acharam estranho, mas todo mundo estava com muita pena dela e fizeram o que ela pediu. Então, depois da missa do casamento, Dracontinho levou a jovem para o quarto de núpcias. Mas
A velhinha também tinha ensinado para ela o que ela deveria fazer, além de preparar os banhos. E ela disse para ela assim: quando vocês chegarem no quarto de núpcias, o príncipe vai pedir para você tirar a sua blusa. E você vai dizer para ele assim: você primeiro tira a sua, depois eu tiro a minha. E aí ele vai reclamar, mas vai obedecer. Só que você vai ter 6 outras blusas por baixo da primeira. E a cada vez ele vai ficar mais zangado, mais bravo. Mas você se mantenha firme, com toda a coragem, e continue dizendo para ele: primeiro você tira a sua pele, porque aí ele não tem mais blusa. E aí ele foi tirando também, ele vai tirando também. E quando chegar ao fim, ele vai estar tão fraco que você deve banhá-lo na salmoura e depois no banho morno do leite. E depois você vai envolvê-lo com todas as suas blusas, porque ele vai estar quase sem vida. E aí tudo se resolverá. Então, com um pouquinho de esperança, a jovem filha do pastor se dirigiu ao castelo depois do terceiro dia. Ela foi muito bem recebida ao chegar no castelo. Ganhou um lindo vestido, mas ela já tinha as 7 blusas lá embaixo, que ela ia pôr um vestido por cima. Então ela foi até a cozinha real e indicou e orientou como que eles deviam preparar os 2 banhos e colocar no quarto de núpcias. E foi feito o casamento. Na missa do casamento, as pessoas não sabiam se ficavam contentes ou tristes, mais apreensivas do que qualquer outra coisa. E depois do casamento na igreja, o príncipe encaminhou a jovem, que agora já era uma princesa, para o quarto. E lá chegando, ele falou: bela jovem, tire. Ela já tirou o vestido de núpcias, né? Porque tinha que tirar mesmo. Tire a sua blusa. Ela olhou para ele e falou: primeiro você tira a sua. Ele não gostou, mas tirou. Ele estava com uma blusa, uma camisa. Aí ela tirou. Ele olhou: minha jovem, tire essa blusa também. Se você tirar a sua pele. Ele bafejou, ficou zangado, mas tirou. E assim foi. Cada vez ele foi ficando mais bravo, com a cara pior, chegando mais perto dela, cuspindo fumaça e cinzas, mas também foi ficando mais fraco. Até que chegou na última blusa. Ela tirou. E ele teve que tirar a última pele que ele tinha. E quando ele tirou, ele desfaleceu quase. Então ela foi capaz de pegar aquela coisa frágil e banhá-lo primeiro com a salmoura, depois com leite morno, depois enrolou nas suas 7 blusas. E ela estava tão exausta e ele tão acabado que eles adormeceram. E dormiram a noite toda. A rainha estava muito temerosa e ninguém tinha coragem de ir lá no quarto. E aquele silêncio todo. A rainha, com o sol alto já no céu, ela foi pé ante pé, abriu a porta bem pouquinho. Quando ela espiou
aquela linda jovem dormindo abraçada num rapaz muito lindo, que era o príncipe Dracontino, o filho da rainha. Nesse momento, a alegria foi tão grande que ela saiu correndo para anunciar para o rei e para os súditos que o Dracontino tinha sido desencantado, que era um lindo príncipe. E aí sim foi feita uma grande festa de casamento. Todo o reino foi convidado. O pai da menina também, que agora era uma princesa. E quando o rei, pai do Dracontino, morreu, Dracontino e a sua jovem rainha passaram a ser rei e rainha desse reino, onde reinaram com sabedoria e bondade, e quem sabe até hoje lá eles vivem, se Deus lhes permitiu. E assim acabou-se a história. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra.